ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estou com saudade de vocês, tá? Vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial foi um momento da história que deu muito pano para manga, né? Teve muitas reviravoltas. Então vamos lá para a gente saber quais foram essas reviravoltas, né? Inclusive no Brasil teve o processo de ditadura, o regime militar. Então vamos lá, para a gente entender. 1939 a 1945. Alguns avós de vocês, bisavós, viveram esse período aí, de 1939 a 1945. A gente pensa que na Alemanha eles estavam insatisfeitos de ter perdido a Primeira Guerra Mundial. Eles tinham um monte de coisas que estavam sendo impedidos de fazer. Então eles se revoltam contra esses países. Então a gente tem a juventude nazista sauda Hitler em 1938. Antecedentes do conflito. A impotência da Liga das Nações em manter a paz mundial. O Pacto Anticomiterne, Cominter, Alemanha, Japão e Itália. A política externa agressiva do Japão, Itália e Alemanha. A destruição Guernica em 1939, assinalando a cooperação alemã com Francisco Franco na Guerra Civil Espanhola. A destruição de Guernica teve uma consequência na Guerra Civil Espanhola. O que aconteceu? Primeiro, o expansionismo alemão, teoria de espaço vital. Remânia, Reino do Rio Reno, 1936. Não sei falar esse nome aí que está embaixo, que é um nome alemão. Não falo alemão. União, na Áustria, tá? 1938. A Conferência de Munique, em 1938. Sudetos e Tchecoslováquia, apoio da Itália e a Comissão da França e Inglaterra. Hitler começa a ter uma agressão de domínio da Alemanha e com isso um monte de insatisfação vai ocorrendo, né? Item 1.2, o pacto de não agressão de Alemanha e União Soviética. A gente vê um casalzinho aí nessa charge aí, de uma Hitler e de outra Lenin. Então, o líder soviético assina o pacto de não agressão com a União Soviética. A precaução de Hitler, antes da invasão, era preciso evitar uma guerra desgastante em duas frentes. Ele pensava que a guerra seria desgastante. Por quê? Ele já tinha saído em prejuízo da Primeira Guerra Mundial. 2. O início da guerra. Primeira parte. Guerra Europeia. Soldados alemãos destroem a divisão fronteiriça com a Polônia.
eles invadem a Polônia em 1º de setembro de 1939, que foi o estupim para a Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, tá? Outra coisa, a França é dominada. Olha aí como é que a Alemanha começa a invadir outros territórios. O complexo decisivo construído pelos franceses ao longo do rio Reno, na fronteira da Alemanha, Marechal Philippe defendia a rendição do seu país à França. Pétain entrega parte do território francês à Alemanha e passou a apoiar a Alemanha na guerra. Salvador da pátria, né? Em ironia. A Guerra Relâmpago. Em rápidas investidas dos tanques Panzers, apoiados pela aviação, os alemãos conquistaram parte da Europa Ocidental. O fracasso na tentativa de conquista da Inglaterra, a operação de Leão Marinho. Hitler esperava uma rápida vitória, mas errou. Por quê? Porque a Inglaterra, gente, tinha poder bélico, tá? Ela tinha poder, ela tinha estratégias bélicas também. 2. A traição do pacto de não agressão e invasão à União Soviética. Hitler direcionou 65% do seu exército para invadir a União Soviética, forçando-a a declarar-lhe guerra. Operação Barbarossa. Entrada na União Soviética na guerra. Ela não ia aceitar que a Alemanha invadisse, né, gente? A invasão da Ucrânia pelas tropas alemãs. Então, a Alemanha foi invadindo, foi avançando. Segunda parte, a guerra tornou-se mundial. Em 7 de dezembro, o Japão ataca a base militar norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, forçando a entrada dos Estados Unidos no conflito. Os Estados Unidos não ficou muito satisfeito com essa invasão de Pearl Harbor, não, tá? Foi em 1941. Formação dos blocos rivais. Aliados. Quem estava na situação e quem estava na oposição. Situação, os aliados. Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos, tá? Quem era a oposição? O eixo, Alemanha, Itália e Japão. Olha a expansão da guerra que teve aí, esse mapa mostra, aqui ó, a expansão japonesa, zona de resistência chinesa, a ofensiva anglo-americana, a ofensiva chinesa, a ofensiva soviética. Então, cada coisa desse aí dá uma... Você seguindo aí, se você entende. 3.2. A Batalha de Stalingrado, 1442 e 1943. A mais sangrenta de todas as guerras, de toda a guerra. Hitler via-se como a encarnação de Frederico Barbarossa, ou Barba Vermelha, como os italianos o chamaram. Fim do conflito da invencibilidade alemã. Início da contraofensiva soviética rumo a Berlim. Então, a Alemanha foi o fim da conquista alemã e a União Soviética começa a avançar sobre Berlim. Conferência do Teherã.
em novembro, dezembro de 1943. Em dezembro de 1943, na capital do Irã, reuniu Joseph Stalin, presidente da União Soviética, Churchill, primeiro-ministro inglês, e Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, que discutiram a abertura de uma nova frente de batalha na Europa Ocidental para validar a derrota alemã. Normandia foi o local escolhido para desembarque das tropas aliadas, o chamado Dia D, Operação Overlord. Então, gente, a Alemanha, a partir dessa Segunda Guerra Mundial, ela foi depositando um poder mais que absoluto aos Estados Unidos. Desde essa época, ele é considerado a primeira potência mundial. Então, vamos lá. Aí vocês têm uma imagem dos tanques, né, com os soldados. Aqui você tem a expansão. Vê aqui, ó, a Inglaterra, com as expansões das guerras, né? Que eles fizeram a Europa em junho de 1944. Fronteiras, né? A área controlada pelo eixo, as áreas controladas pelos aliados, né? Então, de rosinha, o eixo. De cinza, os aliados. E países neutros, esse laranjinha aí, esse laranjinha clarinho, esse begezinho clarinho aí, tá? Eles tinham muitas dificuldades, né, gente? Porque na Europa tem um clima muito frio, tempestades, tem tufões, então tem um monte de coisas climáticas que impediam ou que dificultavam o desembarque em certas terras, né? Mussolini tentou fugir para a Suíça com sua amante Clara Petacci, num comboio de soldados alemãos. Soldados italianos interceptaram o comboio, reconheceram o líder fascista e o fuzilaram junto com Clara. Os corpos foram levados a Milão e expostos, pendurados de cabeça para baixo, num posto de gasolina na Praça de Loreto. A rendição da Itália em abril e da Alemanha em maio de 1945, uma das últimas aparições de Hitler em frente ao seu bunker. Como se deu o fim da guerra? A Conferência de Yalta, Crimeia, em fevereiro. A Conferência de Potsdam, e agosto de 1945. Nas conferências de Yalta e Potsdam, estabeleceu-se que a divisão da Alemanha em 4 zonas de ocupação. Os franceses são incluídos na partilha, apesar do seu esforço na guerra ter sido limitado pela ocupação nazista. Tá? A bomba sobre Hiroshima e Nagasaki. Quem que fez isso, gente? Outra coisa que teve, o Holocausto, a matança de Hitler, de milhares de judeus, uma matança que não tem precedentes. Só foram muitos mortos que eram colocados em câmaras de gases e depois eram depositados em valas nus. Eles retiravam as roupas e colocavam em valas, grandes covas que colocavam milhares de corpos
essas valas enormes. A descoberta desse holocausto também, que não satisfazia, não causava um descontentamento muito grande. O julgamento de Nuremberg. E a paz foi instaurada. Enfim, a paz foi instaurada. Acabou-se a Segunda Guerra Mundial. Porém, a gente vai entrar na Guerra Fria. Essa Guerra Fria foi uma guerra ideológica. A gente teve muitos conflitos entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então, primeira e segunda teve alguns conflitos aí no meio. Só que, a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente cria essa Guerra Fria, que não foi uma guerra armamentista, foi uma guerra ideológica de pressão psicológica dos países que saíram vencedores nessa Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai ter uma guerra ideológica das grandes potências mundiais aí, que, para falar a verdade, elas duram até hoje. Tipo assim, se você não fizer o que eu quero, eu vou atacar o seu país. A gente tem a iminência da Coreia soltar uma bomba atômica. Então a gente ainda tem essa guerra ideológica ainda, tá? Então, gente, beijinhos para vocês, fiquem com Deus e até a próxima, tá? Estudem, tá, pessoal?